Vamos ao debate, então. O governo precisa reforçar a segurança no entorno das escolas. Dessa vez eu vou começar com você, Flávio. E olha, nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, dezenas e dezenas de vezes eu tive que falar sobre balas atingindo crianças. Me lembro de uma cena que me marcou muito. Foi capa do jornal, dos principais jornais do país. Uma criança que levou um tiro, estava uniformizada. E ela dizia para a mãe, eles não viram que eu estava com o uniforme? E isso para mim é emblemático, essa imagem é emblemática do que se vive nesse país, especialmente no Rio de Janeiro. Olha, eu me lembro muito desse caso, Lu, porque eu fiquei muito chocado com essa frase dessa criança. E não são poucas, né? Todos os anos nós voltamos a esse assunto. Nós estamos falando aqui de um fracasso de uma política de segurança pública. Não é só no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro com peculiaridades urbanas, geográficas, socioeconômicas. Ora, é evidente que nós estamos comprometendo gerações e gerações de cidadãos, crianças talentosas, crianças que são a base do futuro desse país, com corte étnico-racial novamente presente. Não adianta, a questão étnico-racial é uma das questões fundamentais que o Brasil precisa resolver. Não há como fugir disso. E é evidente que só o governo do estado do Rio de Janeiro não consegue mais solucionar essa questão. É preciso uma união nacional, de união, estados, municípios, da sociedade, um pacto nacional para a proteção das nossas crianças. E, claro, eu poderia falar das mães, dos pais, né? Das famílias que são destruídas, porque quando nós perdemos um filho, não há mais recuperação. As crianças que sobrevivem, elas têm o seu futuro comprometido, a sua saúde mental fica comprometida, porque o Estado tão pouco tem condição hoje de dar uma assistência psicológica adequada. Ainda tenta, mas não é suficiente. Portanto, nós estamos falando de um problema de raiz que gera rupturas irreparáveis para o nosso país, para o nosso Brasil. Samantha? Bom, eu concordo com o que o Flávio colocou. Eu acho muito triste, né, que as escolas sejam vítimas de tiroteio, e ele fala no fracasso da política de segurança pública. Eu estava aqui me perguntando qual é a política de segurança pública que nós temos, né? A gente tem que investir. Por que esses tiroteios ocorrem perto das escolas? Quando a gente fala em policiamento, em combate ao crime organizado, a primeira coisa que a gente tem que investir é inteligência na polícia, não é? É rastrear esse dinheiro, ou seja, para onde, rastreando dinheiro, você consegue acabar com essas organizações criminosas. Isso tem ficado, infelizmente, evidente com tiroteios perto das escolas. Hoje a escola, onde tinha que ser um lugar seguro, de acolhimento, ela acaba se tornando um local de medo, por dois fatores: pelos tiroteios que ocorrem fora da escola e pela violência que a gente tem acompanhado também dentro da escola, não é? Com atentados dentro da escola. Hoje, ser professor é quase uma profissão de risco, não é? E de medo. Como é que uma criança pode aprender se ela não se sente segura? Eu acho que a única forma de uma sociedade evoluir, de a gente acabar com preconceito, discriminação, da gente se envolver, é por meio da educação. E a educação tem sido muito afetada, não só com a falta de recursos públicos, mas com a falta de segurança. A ideia de um patrulhamento escolar perto das escolas é necessário para as crianças possam se sentir seguras, e os professores também. Porque hoje a gente também tem o problema da saúde mental dos professores, dos alunos, porque não se sentem seguros na escola. A gente precisa realmente repensar a nossa segurança pública para que cenas e dados como esse não se repitam. Porque eu falo, realmente eu acredito, um país só se transforma por meio da educação. E a gente está negando educação para as nossas crianças. Muito bem, Samantha trouxe um dado importantíssimo, que é a imagem, a figura dos professores que trabalham nesses locais, que enfrentam tudo isso para tentar chegar ao local de trabalho, e lá não são só educadores, tem que ser ali psicólogos e até segurança dessas crianças. Quantas imagens nós já tivemos, ô Tardelli, de professor, por exemplo, tocando violão enquanto o tiro estava lá fora, do lado de fora da escola, as crianças deitadas no chão e o professor tocando violão para tentar distrair essas crianças e tirar aquele pavor que vivem crianças em comunidades. E tem mais, Tardelli, tem mais, porque muitas dessas crianças perdem
dezenas de dias de aula por dia, por ano. A gente teve aí a Favela da Maré, por exemplo, tem um levantamento que as crianças perdem cerca de 10 dias por ano de aula por conta dos tiroteios. Chegando todo o ensino médio, elas perdem quase o equivalente a um ano, né? Então, de ensino. Como é que elas competem e pedem igualdade com outras pessoas? Como falar em meritocracia nesse país, Tardelli? Eu vou tomar muito cuidado para escolher as palavras agora, né? Eu vou garimpar as palavras da minha cabeça, porque esse é um tema que particularmente me incomoda, me entristece profundamente. Existem convenções de guerra estabelecida entre Estados. E na legislação de guerra é proibido qualquer espécie de confronto nas proximidades de lugares onde há civis, principalmente crianças. Se houvesse... Quando eu ouvi da reportagem que a polícia militar faz o seu planejamento estratégico, eu tenho vontade de esganar quem fez isso, sabe? Planejamento estratégico é esse? Então isso é planejado. Estar na porta das escolas foi um planejamento. Não foi algo que aconteceu e que eles não conseguiram evitar. Essa foi a justificativa da polícia. E eu volto a dizer, que doença é essa, meu Deus? Isso é uma doença. Como é que alguém pode dizer que nós planejamos as ações militares e as ações militares mataram crianças? Que raio de planejamento é esse? E mataram crianças pobres, crianças negras, crianças periféricas, porque nenhum jamais ocorreria numa escola de classe média alta. Que raio de planejamento? Que polícia militar é essa? Por favor, nós temos que falar muito sobre isso. Não pode haver, que raio de planejamento é esse? Não é possível que o governador não reúna esses comandantes de polícia. O que vocês estão planejando? Estão planejando dar tiro no pé de escola? Ah, mas os traficantes estão lá. Deixa os traficantes lá, mas deixa a criança viva. O que é mais importante? Um saco de cocaína na vida de uma criança? Oh, mas será possível que a gente tenha que explicar isso para eles? Eu não tenho mais, Lu, me perdoe, eu não tenho mais estômago, eu não tenho mais... Eu fico me sentindo com... Tem um tango chamado areia na garganta, sabe? Me dá uma vontade de gritar. Nós estamos matando crianças. Não é o ano letivo. O ano letivo para eles não significa nada. Não é um dia de tiroteio na escola e a criança no dia seguinte vai estar lá como se nada tivesse acontecido. Pense no seu filho na escola que amanhã teve tiroteio, hoje amanhã como é que ele vai estar se sentindo? Pense no coleguinha que morreu. Pense no que isso causa para a criança, para o professor, que vai chegar na sala de aula e não sabe se está numa sala de aula ou se está num campo de batalha. Que professor vai dar aula? Como é que eu vou pensar na atividade pedagógica? Eu tenho que cuidar da sobrevivência física do meu aluno. Isso é o fim do mundo. E eles não deixam de dar aula, tá? Porque eles enfrentam, entendem a situação das crianças nas comunidades, então eles enfrentam tudo isso para chegar até a escola. Nós precisamos discutir as polícias militares. Chegou num nível que nós não... A gente sempre pensa no seguinte, ó, qual é diz que o fundo do poço é um lugar que não existe. Qual é o fundo do poço? A morte de criança é o fundo do poço. Se você tivesse morrido uma, teria que parar imediatamente. Não morreram várias, morreram dezenas. E vem a Polícia Militar e diz, não, nosso planejamento é um planejamento estratégico. Meu Deus, que a gente está no ar, ao vivo, com milhões de pessoas nos ouvindo. Eu não queria, se eu tivesse que falar o que está dentro de mim, as palavras não seriam nem um pouco publicáveis, porque isso me desconsola completamente. A gente está... Que país que é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse que a gente está vivendo?
Que polícia é essa que estão implantando? Nós precisamos discutir a polícia urgentemente. Passou da hora. É asfixiante, é asfixiante. Eu vou passar para o Hélio também. O Poit não está aqui, mas eu vou dar uma dica de filme. Tem um filme chamado O Som da Guerra, que é do Vozes das Comunidades, do René Silva. Tem 1 minuto e 50, gente. Vale muito a pena ver esse filme, é premiado e é belíssimo, mostrando a realidade do Rio de Janeiro. Vai lá, Hélio. E para quem prefere livros, eu sugiro os livros do jornalista Carlos Amorim, que escreveu vários livros sobre esse fenômeno muito particular do Rio, muito diferente da realidade de segurança pública nas outras capitais do Brasil. E ele escreveu sobre a origem do Comando Vermelho, a tomada do poder pelo crime organizado, e tudo foi agravado a partir da gestão do Leonel Brizola. É muito triste eu falar da minha terra, viu, Luciano? Porque eu vi desde pequeno a degradação completa da segurança pública no Rio de Janeiro, que é multifatorial, não é uma causa só. Não acho que seja um problema da polícia, não acho que seja isso. Eu acho que é muito mais embaixo o problema. Passa pelo crime organizado. Infelizmente, a geografia do Rio não ajuda. Então, as comunidades onde ficam, tanto a milícia quanto os traficantes, estão aí imiscuídas no meio da onde a população mora, inclusive a Zona Sul, onde tem muita bala perdida também, né? Onde está a Zona Sul do Rio é onde fica a classe média e a classe alta. Então, é um fenômeno que atinge toda a população carioca. É um drama que o carioca vive todos os dias, na periferia e nas regiões mais nobres. E a solução não está clara para mim. Qual que é a solução? Acho que a política de guerra às drogas não ajuda, né, porque isso acaba viabilizando a atividade criminosa. Então, mas isso é uma coisa que não é só da segurança pública do Rio, seria uma discussão nacional, mas sem dúvida isso não contribui. E é muito triste, sem dúvida, a realidade para as crianças. É triste tudo isso, mas é triste para a população como um todo, né? E eu acho que simplesmente atribuir isso à polícia e achar que o tiroteio se dá porque a polícia quer dar tiro e não porque ela está ali para proteger a população é uma simplificação exagerada da coisa. Não é isso. Existe crime organizado. Pra você ter noção, Luciano, 1/3 da receita da Light e de outras companhias que oferecem cabo e tal, não acontece porque elas não... É um mundo sem controle. As pessoas não pagam, ninguém pode entrar em determinados lugares no Rio. E como é que essas empresas vão se viabilizar, né? Como é que a atividade econômica para chegar o serviço para o pobre, principalmente, luz, gás, energia... O Rio está vivendo um drama nesse nível, porque o crime organizado, as milícias, tomaram conta e o governo não consegue penetrar. Então, é tudo muito triste. Não é só tiroteio perto de escolas. Perto de escolas, sim, também tem escola em todo quanto é lugar também. É um fato. As pessoas estão ali, a comunidade está ali, tem escola na comunidade, tem na frente, tem na Zona Sul, tem comunidade. Então, é geral. A gente não pode simplesmente fatiar e dizer que isso é um problema aqui desse local. É um problema grave do Rio de Janeiro que eu não sei como o Rio vai fazer para sair disso. Como boa fluminense, como você, só que morando no Rio de Janeiro agora, mas nasci na Baixada Fluminense, e trato muito do Rio de Janeiro, te digo que não é um problema só das comunidades, tá? A milícia está tomada na zona oeste do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, condomínios da Barra da Tijuca, a gente tem milicianos, de vez em quando tem ali alguém preso, então é um problema que atinge parte do Rio de Janeiro, inclusive da classe média alta e rica também, corroborando com o que você falou.